Então é isso aí, nós vamos começar com uma oração, que Deus abençoe os presentes e aqueles que vão assistir depois pelo YouTube aí no nosso canal, Instituto Beneficente Betel aí. Mandou um abraço pro Ismael, né? Hoje falaram do Ismael, o Jean tá preocupado com o Ismael. Deus abençoe Ismael lá, com a mamãe dele lá, na cidade deles lá. Deus abençoe também os meninos que estão indo aí pro culto, conhecido como culto da Estela, né? Deus abençoe também as crianças aí. Estão indo para a Assembleia. Um abraço especial para os nossos irmãos aí da Assembleia de Deus, né? Da Quadrangular, todas as religiões aí. Nossos irmãos aí das outras religiões também. Que Deus abençoe a todos aí. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por essa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Que Deus abençoe o pequeno Ravi, esse menino maravilhoso, minha querida esposa, tia Simone Betel, dona do meu coração, meu querido amigo Ulisses, que está aí presente conosco mais uma vez, e o João Igrejado aí, mais uma vez conosco. Deus abençoe vocês, que Jesus Cristo esteja com vocês neste início de ano, que a gente consiga ter um final de semana abençoado, um início de fevereiro mais abençoado ainda, e que a gente consiga entender um pouco mais sobre este Deus que é misericórdia, é amor e que também é justiça, tá? Nós estamos utilizando esta Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006. Nós estudamos, já demos uma pincelada aí no Antigo Testamento, demos uma pincelada no Novo Testamento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada livro no decorrer do tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Gênesis hoje. Quem tiver Bíblia pode abrir aí no Gênesis capítulo 1. Nós vamos falando sobre alguns personagens do Gênesis. Todo mundo sabe quem escreveu o Gênesis? O Gênesis, ninguém sabe quem foi ao certo o escritor do Gênesis. O livro de Gênesis é atribuído a Moisés, né? Os 5 primeiros livros, o Gênesis, o Êxodo, o Números, o Deuteronômio e o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, é atribuído, os 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco, é atribuído a Moisés. Só que Moisés não viveu isso aqui, né? Porque isso aqui são histórias muito antigas. Ele foi compilando aí histórias de povos que já contavam alguma dessas histórias aqui. Entre elas está o famoso dilúvio, né? O dilúvio é narrado por várias civilizações aí. O capítulo 1 vai falar sobre a criação. Criação de quê? De tudo. Das estrelas, do sol, das nuvens, dos bichos, da terra, do vento, do fogo, do ouro, da prata, de nós, os humanos, de tudo. A criação de tudo aí é narrado no capítulo 1. Deus tem um capricho muito especial pelo ser humano, porque tudo na natureza sabe exatamente o que vai ser. O abacateiro sabe que vai ser abacateiro, o cachorro sabe que vai ser cachorro. Só o ser humano que não sabe. O ser humano fica meio vagando por aí, até descobrir que ele veio para ser ser humano. Esse é o mistério da vida que quase ninguém sabe. Se você perguntar para alguém o que você vai ser, a pessoa vai falar assim: eu vou ser motorista de aplicativo. Isso é uma profissão. Você é jogador de futebol. O que você vai ser? Você é jogador de futebol. O que você vai ser? Você é empresário. Ninguém fala assim: eu vou ser um ser humano melhor. Você nunca vai ouvir isso. Quase ninguém fala isso. Porque a gente vive num sistema capitalista e o que é importante para o sistema capitalista é gerar lucro. Então é isso. Depois nós temos a história de Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casamento, a primeira mulher ficar grávida, o primeiro pecado, o primeiro erro aí, que acontece no capítulo 3, a queda do homem, né? Ali eles estão no jardim e tem uma árvore muito bela no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde um tipo de serpente, aqui a Bíblia usa o nome serpente, induz a mulher e a mulher experimenta um fruto que até o momento era proibido. Depois que o homem e a mulher é expulso do paraíso, nascem filhos a Adão e Eva, e um desses filhos é o Caim e o outro é Abel,
o Caim, num momento de angústia, de desespero e de raiva e de frustração, ele acaba matando seu irmão. Aí acontece o primeiro homicídio aí na história da Bíblia. Depois nós temos umas narrativas que vai de Adão até Noé. O Noé também é muito importante, porque o Noé é falado aí em vários povos, várias civilizações fazem a narrativa aí de Noé, do dilúvio aí. Se a gente pesquisar na história, ó, a chuva de repente, que isso. Se a gente pesquisar na história, nós vamos encontrar várias narrativas sobre o dilúvio. O que se sabe é que aconteceu alguma coisa no planeta Terra que desencadeou um dilúvio e inundou muitas regiões aí do planeta, e foram escritas aí várias mensagens aí sobre o dilúvio. O Noé consegue salvar a família dele ao entrarem na arca. Chove durante 40 dias e 40 noites, ó, tá vendo aí? Depois a família sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé. Noé toma um porre de vinho, fica embriagado, o seu filho caçula vê ele nu, e o Noé amaldiçoa o caçula aí, o cão. E aí nós temos aí a primeira maldição hereditária, a maldição em família aí. Depois nós temos a Torre de Babel. Da Torre de Babel nós temos o chamado de Abraão. Abraão, Ló, Sara. Abraão tem uma aliança com Deus, ele quebra a aliança quando ele tem um filho com Agar. Ele tem um filho chamado Ismael. Depois Sodoma e Gomorra é destruída, certo? E Abraão por 2 vezes vai negar que Sara é sua esposa. Depois ele pede para Agar e o seu filho Ismael saírem de casa, vão para o deserto. Mas aí o Ismael, Deus atua na vida do Ismael e de Agar. Ismael se torna aí um povo aí. Se eu não me engano, os descendentes de Ismael são os árabes, tá? Eu acho que sei que é isso mesmo. Depois, no capítulo 22, Abraão é provado, daí Deus pede para que Abraão sacrifique o Isaac, mas o Isaac não é sacrificado, certo? Depois, no capítulo 23, nós temos a morte de Sara. Depois Isaac vai casar com Rebeca. Depois morre Abraão no capítulo 25. E nós temos aí a história de Jacó e Esaú. Qual o menor livro do Antigo Testamento? Menor livro do Antigo Testamento. Salmo 17. Menor. Salmo 117. Menor. Livro? Menor livro antigo. Menor livro? Do Novo Testamento. Jonas? Do Novo Testamento. Ah, do Novo? Carta de Paulo a Filemon. Tem o Amós e Joel. Hã? É novo ou é antigo? É novo. Não, ué. Amós. Qual o menor livro do Antigo Testamento? Abadia. Qual é o pão do céu? Hã? Pão do céu. Pão de cego? Pão do céu. Pão do céu é o maná. Mais o quê? Tá carregando? E a chuva não para não. Muita chuva. Poxa, Deus abençoe aí você que está conosco aí. Irmãos, é isso aí. A gente estava fazendo um estudo bíblico aqui no terraço. Aí despencou uma aguaceira que de repente uma chuva. A gente teve que concluir aqui com uma oração aqui para não ficar tarde também, porque alguns dos meninos são menores aí, então
Ó, ainda está chovendo, ó. Tem mais de 1 hora que está chovendo aí. E aí a gente teve que parar, né? Por causa do barulho, é muito alto, muita chuva. 2 vezes que choveu muito hoje aqui, né? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais uma oportunidade de falar da tua mensagem, da tua palavra. Que nós possamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe as pessoas que estão aí, ó, pessoal do sul mais uma vez, por causa das enchentes aí, que Deus possa estar protegendo e abençoando aí as cidades aí que estão passando pelo período de chuva, pelo verão. Nós possamos orar uns pelos outros, nós possamos ter um carinho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos, com as minorias, que a gente consiga respeitar as pessoas. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, muito obrigado por vocês estarem aí fazendo parte da nossa obra. Agradecemos aí pelos nossos maravilhosos inscritos. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu.